Olá, amigos queridos, companheiros de estudo, companheiros da playlist do Livro da Esperança. Nos reunimos mais uma vez para agradecer a Deus essa oportunidade de estudo, das luzes da compreensão, do entendimento, do progresso. Agradecemos Jesus, o Evangelho do Cristo, como o sol que nos ilumina, que nos direciona cada vez mais em direção ao Pai. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem 63 do Livro da Esperança, que tem como título Ante os Incrédulos. E Emmanuel de início nos traz a anotação do Evangelho de João, no capítulo 8, em que Jesus nos disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres, né? A verdade vos libertará. E depois ele continua, Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta a montanha, mais o item 7. Antes de chegarmos no 7, vamos dar uma passada no item 6, que Kardec colocou o título a fé religiosa, a condição da fé inabalável. Então, ele nos diz que a fé ela pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, ela nada examina, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo com a evidência e a razão. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo. Então, quando a fé se baseia no erro, cedo ou tarde ela vai desmoronar, mas quem tem por base a verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, porquanto o que é verdadeiro na sombra também é na claridade. E aí depois ele nos fala que cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, porém preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. Aí Kardec continua esse texto nos dizendo assim: diz-se vulgarmente que a fé não se receita. Daí muitas pessoas afirmarem que se não tem fé, não é por sua culpa. Algumas pessoas falam, né? Não é minha culpa que eu não tenho fé. E aí ele vai dizer, sem dúvida, a fé não se receita. O que é ainda mais justo, a fé não se impõe. É foro íntimo, né? Não, ela não se receita, mas se adquire, e não há ninguém a quem seja recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Então é possível de possuí-la. Então, ele vai falar de verdades aqui, de verdades espirituais fundamentais, as leis de Deus, e não de uma crença particular que ele está se referindo. E não é a fé que deve ir até eles, são eles que devem ir ao encontro da fé, e se procurarem com sinceridade, a encontrarão. Procurai e achareis. O que nós estamos procurando? Eu já conheci na minha vida pessoas que diziam assim: eu só acredito, né, em Deus o dia que eu ver ele batendo lá na minha porta. Então a gente escuta essas coisas e fica imaginando, né, como deve ser uma vida complicada. Viver sem fé, né, aonde a mão humana não chega, a divina ultrapassa, né? Então, é ter essa possibilidade, realmente não se receita, mas como Kardec nos fala, é possível com sinceridade de encontrar, se buscar, de conquistar. E depois ele fala que aqueles que dizem, muitas vezes, não desejamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, fazem apenas com lábios, não com o coração. Visto que ao dizerem isso, eles fecham os ouvidos
E quantas provas, né, tem em volta deles, e por que eles se recusam a ver essas provas? Em torno de todos nós, o mundo, né, já é uma sinfonia de provas do amor de Deus, da misericórdia divina. Mas essas pessoas, elas dizem, não é do coração, é para fora, que elas não têm prova. O tempo todo a vida, né? É só olhar o próprio corpo que ela vai ver a prova do amor de Deus. E por que eles não querem ver, né? Uns pela indiferença, são espíritos ainda indiferentes. E outros pelo medo de serem forçados a mudar seus hábitos. E na maioria pelo orgulho de reconhecer um ser superior. Nós temos um mundo de indiferentes, de criaturas que parecem uns robôs, os verdadeiros sonâmbulos que a gente fala, né? Os zumbis, mortos-vivos. Estão mortos. Mortos não do corpo, mas do espírito. Então são pessoas que vivem no seu dia a dia, anos, décadas, né? Umas passam por até século, para atender necessidades básicas, apenas o instinto básico. Então estão ainda adormecidas, dentro do seu despertamento espiritual. Agora, o que vai precisar acontecer, né? Por que eles são indiferentes? Talvez precise sofrer. A gente fala assim, mas fulano já sofre, já passou por um sofrimento. Mas não foi suficiente. Nós vamos ver que algumas pessoas vão buscar um sofrimento maior para poder despertá-las. Então, se fosse mesmo, né, aquele despertador na cabeça para acordar. Outros são realmente pelo medo de ser forçado a mudar de comportamento. No momento que eles falaram que creem e agem completamente diferente à lei de Deus, tem alguma coisa ali antagônica. Eles são hipócritas, falam uma coisa e fazem outra. Então, eles serão obrigados a modificar de comportamento. Então, eles também não querem modificar o comportamento. Eles estão naquela casinha do comodismo, né, que não melhora, mas que também eles meio que acham que tem controle sobre aquilo ali. Até o momento que vier o andão e carregar tudo, não é? A criatura vai ficando, mas tem uma hora que vem o roldão da vida e sai arrastando tudo que tiver que ser arrastado, para aprender a se refazer, a se recolocar. E ele fala que em algumas pessoas, de alguma forma, essa fé parece inata, uma centelhinha já é suficiente para desenvolver. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. Em outras, ao contrário, elas só penetram com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já acreditaram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. As segundas têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela, porém, se fará. E se não for terminada nessa existência, será em uma outra. Né? Nós vamos lembrar que os trabalhos vão progredindo, vão tendo sua continuidade. E ele nos fala que às vezes a resistência do incrédulo, às vezes é muito também da maneira pela qual se apresentam as coisas a ele. Então Kardec vai falar que para ter fé necessita-se de uma base. E essa base é a compreensão perfeita daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso principalmente compreender. A gente compreendeu por quê? Quando a gente consegue parar, nos explicar no processo de evangelização, por que eu mantenho a minha fé em Deus, aí eu vou me explicando, eu compreendi. Então isso não é fé cega. Ele mesmo fala, né? A fé cega não é mais desse século. E ele diz assim: não
no finalzinho ele vai falar assim, ó, não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A pessoa crê porque tem certeza. E só tem a certeza porque compreendeu. Vamos reler? A fé raciocinada se apoia sobre os fatos e a lógica. Não deixa nada obscuro. A pessoa crê porque tem certeza. E ela só tem certeza porque compreendeu. Eis porque essa fé não se dobra, visto que não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, né, na sua folha, né, a gente chama aqui, com que vem com o título, que vem a edição, logo após o título está escrito justamente essa compreensão. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Olha, nós vamos reparar como que Kardec organiza, né, todas essas questões são abstratas. Ele vai organizando a diferente tipo de fé. Então, essas gradações de fé, ele nos disse, de uma fé robusta e de uma fé vacilante. A fé robusta é aquela que confere perseverança, energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. A fé, depois ele vai nos falar sobre a fé cega e violenta, que é diferente da fé sincera e verdadeira, que é igual à fé raciocinada. Então, para a doutrina espírita, a fé necessita sempre de uma base. A base que é o quê? A inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Inteligência, está falando aqui em organização, né, raciocinando. E para crer não basta ver, é preciso compreender. Então a pessoa crê porque tem inteligência, raciocina e compreende. Então o espírito vai desenvolvendo a inteligência. Então nós vamos ver que muitas vezes a inteligência vai facultar conquistas morais. Muitas vezes o caminho será pela inteligência. E ele nos diz mais aqui. Quando analisamos, né, então nós vamos lembrar de inúmeras passagens que podemos analisar dos diferentes tipos de fé. Nós vamos lembrar da passagem que nós já comentamos de Jesus com Pedro caminhando sobre a água. Nós vamos lembrar daquela fé que nós já conversamos de Abraão com seu filho Isaque. E vamos reparar que em cada reencarnação nós vamos desenvolvendo essa capacidade. Eu costumo assimilar isso como, não sei se muitos lembram, daquele cofrinho que se tinha, que os bancos até davam uns cofrinhos, a gente ia lá, botava uma moedinha, né? Botava outra moedinha, botava outra moedinha e vai botando aquela moedinha dia a dia. Não vai ficar abrindo para ver quanto tem todo dia. Um dia precisava-se, né, comprar alguma coisa ou encher o cofrinho e fez lá o que ia querer realizar daquele cofrinho, pensou que teria tanto e não tinha bem menos, porque tinha quantidade de moedas, mas de pequeno valor. E outra, achou até que não tinha, que o cofrinho não estava tão cheio, mas moedas de grande valor, então tinha além do que precisava. Então a fé, nós vamos meio que saber se temos ou não naquele momento de prova. Eu tenho para passar por essa situação ou não tenho? Eu consigo, né, vivenciar a minha prova sem medo, sem apelar para a violência,
sem desfalecer, sem achar que o mundo vai acabar, se eu consigo, essa base da minha fé está sólida. A gente vai começar a compreender a base, né? O que nós vimos aí, nós já conversamos muito sobre fé na época da pandemia, uma playlist que temos sobre fé. E o que nós reparamos? Inúmeras criaturas que nós conhecíamos e tínhamos como modelo de fé. E nós a vimos cair, desesperadas e estruturadas. E nós fomos questionar, todos nós, a nossa fé. Até que ponto ela ia da confiança em Deus. Aqueles que descobriram que a fé foi construída na areia, que nem Jesus fala, né? Como é que a sua casa foi construída? Na areia, veio a ventania, veio a chuva, molhou e derrubou. Vai ter que fazer o quê? Encontrar uma base segura na rocha, que é Jesus, e construir a sua fé, a sua casa de fé. Porque ali pode vir a ventania que vier, que aquela casa não cai mais. Então é quando a gente começa a compreender como que essa base está sendo formada. E nós precisamos ter a coragem de olhar e falar, eu estou precisando reforçar a minha fé. E Emmanuel nos diz assim sobre esse tema dos incrédulos. Compadecemo-nos dos incrédulos que se arremetem contra a verdade do Espírito, intentando penetrá-las à força. Semelhantes necessitados chegam de todas as procedências, de paisagens calcinadas pelo fogo do sofrimento, de caminhos que a provação encharca de pranto, de furnas da aflição em que jaziam acorrentados ao desespero. Outros existem que nos atingem às portas, conturbados pelo clima de reflexão a que se afaziam, ou trazendo sarcasmo do pensamento imaturo, quais crianças bulhentas em recintos graves da escola. Muitas vezes, nas trilhas da atividade cotidiana, somos tentados a categorizá-los por viajores de indesejável convívio. Entretanto, os que surgem dementados pela dor e aqueles outros que se acomodam com a leviandade, pela força da própria inexperiência, não serão igualmente nossos irmãos diante de Deus? Certo que não nos é lícito entregar-lhes em vão energia e tempo, quando se mostrem distante da sinceridade que devemos uns aos outros. Mas, se anelam realmente aprendizado e renovação, saibamos auxiliá-los a compreender que a pesquisa e curiosidade somente valem se acompanhada de estudo sério e trabalho digno. Porque tem aqueles que chegam, para perguntar por perguntar, para atrapalhar, para fazer chacota. Não vale a pena perder essa energia, esse tempo. Mas aqueles que querem, devemos. Quem pergunta quer saber. Nos cabe responder. Então, estendamos aos companheiros que o ateísmo enrijece algo de nossas convicções que os ajude a refletir na própria imortalidade. Diligenciemos partilhar com eles o alimento da fé na mesma espontaneidade de quem divide os recursos da mesa. Todavia perguntarás, e se recusam obstinados e irônicos os bens que lhe ofertamos? E se nos apagam a golpes de violência as lanternas de amor que lhes acendemos na estrada? Se indagações assim podem ser formuladas por nossa consciência tranquila, após o desempenho do nosso dever de fraternidade, será preciso consultar a lógica, e a lógica nos dirá que eles são cegos de espírito que nos cabe amparar em silêncio na clínica da oração. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, muito dessas pessoas, dessas criaturas próximas, corações queridos, nós não temos como bater a nossa cabeça na delas e passar esse entendimento.
Eles vão ter que caminhar no mundo com os seus próprios calçados, não com os nossos. Não tem como. Deus não nos violenta, ninguém. Vão ter o tempo deles. Confiamos em Deus? Confiamos. Vão sofrer? Vão. Né? Aquela hora do momento da prova, em que eles se seguram? Então nós vamos ver que o ateísmo tem muito a ver a questão do materialismo, em que uma sociedade se baseia, onde somente os valores materiais e valores, quando a gente fala de inteligência, não de esperteza, né, de golpes. E aí as criaturas vão vivenciando, desenvolvendo esse tipo de estrutura que os afasta da ligação com Deus. Mas chegou um momento na vida que todos vão chegar numa encarnação ou noutra, em que a criatura vai parar e vai perceber, né, que o mundo não é uma concepção tão simplória. Acima disso tudo, existe a sabedoria divina, a inteligência divina, que nos conduz. Estamos longe de uma compreensão maior, mas já sabemos, entendemos, sentimos que existe. Aqueles que fazem a prece, conversam com Deus, sentem a presença dos guias espirituais, e em inúmeros momentos de prova, de dor, que é como se fosse aquele abraço. Tem como se explicar isso para alguém? Vocês conseguem? Eu nunca consegui. É uma experiência individual, uma experiência do próprio espírito. É a sua ligação que vai cada vez se aproximando mais junto aos seus guias espirituais, junto a Jesus, junto, né, caminhando em direção a Deus. E cada vez vai querendo mais se elevar nessas vibrações. Conforme nós vamos amadurecendo, cada vez mais queremos elevar os nossos pensamentos. Porque é do nosso DNA, porque faz bem, porque é assim que somos felizes. E algumas pessoas não vão compreender. E não nos cabe reinventar, né, reeditar a Guerra Santa. A violência contra alguma religião ou alguém que não compreenda. Não quer nos ouvir, ou então, eu acho que a pessoa geralmente vem perguntar. Ela vê lá, ela vem perguntar. Agora, eu não tenho direito de invadir a vida de ninguém, o íntimo de ninguém, para impor nada. Se aquela pessoa vive dentro daquela religião, com a fé, naquele entendimento, e ela está satisfeita, quem sou eu para dizer que não? Ou você? Ela não está bem? Deixa ela. Né? Nós temos que aprender isso. Deixa o outro encontrar o caminho dele. Ah, mas ele não acredita em não sei o quê. Deixa ele. Cada um vai ter, né, a sua trajetória. Cada um tem. Se nós já temos o entendimento de Jesus e isso nos une, isso é maravilhoso, isso é ótimo. Nós temos um Deus em comum. Isso é maravilhoso. Significa que aquela outra criatura já está caminhando nesse sentido de busca. É diferente de conviver com pessoas materialistas, que dizem que não existe nada, que não tem nada, que quem manda é o dinheiro. Essas são mais difíceis. Mas quando o outro tem a sua profissão de fé, a sua religião, o seu entendimento, e caminha, deixe. Existem, né, as várias searas do Pai. Nós seremos todos reunidos num só rebanho. Mas quem irá fazer isso? O amor de Deus. O amor de Deus vai nos aproximando cada vez mais e essas diferenças vão desaparecendo por si só. Então, se nós nos dizemos, né, cristãos, acima de tudo, confiantes em Deus e na espiritualidade amiga, ofertemos ao outro a prece,
e que o caminho dele seja com muita luz, porque Deus é Pai de todos nós e cuidará de todos nós. Precisamos vivenciar a nossa fé, dia a dia. Que Deus nos abençoe a todos, nos envolva e que a luz do Cristo seja sempre esse farol a nos conduzir, a nos direcionar ao Pai. Graças a Deus.